Pelo YouTube, TVs, rádios e web rádios parceiras em todo o Brasil. Vamos juntos comentar os principais fatos desta sexta-feira, 28 de março de 2025. Estão comigo Alexandre Garcia, Carlo Cauti, Adalberto Piotto e Ana Paula Henkel. Confira os destaques de hoje. Procurador-Geral da República pede prisão domiciliar para Débora dos Santos. Moraes arquiva a investigação de Jair Bolsonaro no caso do cartão de vacina. Em Paris, Janja pede por um mundo com menos armas e mais alimentos. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. Nós começamos o jornal hoje destacando o artigo de capa da edição 262 da Revista Oeste, assinado por José Roberto Guzzo. Com o título Crime do Batom, o texto mostra que o caso de Débora dos Santos pode tornar-se a pior crise que o judiciário já criou para si próprio. A gente acompanha um trecho na voz de Daniel Vidal. O ministro Alexandre de Moraes e os seus colegas de STF estão cometendo atos que, em qualquer legislação civilizada do mundo, incluindo a do próprio Brasil, podem ser descritos como crimes judiciários. Não se trata mais aqui do clássico erro judicial, a decisão que causa prejuízo grave e, em geral, irreparável a uma pessoa inocente das acusações pelas quais foi condenada. No caso da perseguição de Moraes e do STF à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, o que no começo poderia ter sido um equívoco da justiça, tornou-se um delito deliberado por parte dos juízes. Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pintar com seu batom as palavras "Perdeu Mané" na estátua da deusa da justiça em Brasília durante a baderna de 8 de janeiro de 2023. É impossível, por qualquer critério racional ou moral, justificar uma demência como essa. O Brasil foi arrastado pelo ministro Moraes e pelo STF a uma obrigação torpe: sustentar perante o mundo inteiro que o nosso sistema judicial acha perfeitamente correto mandar para 14 anos de prisão fechada uma moça da classe operária que pichou uma estátua. Isso não é uma decisão de justiça, é decisão de sanatório geral ou de ditadura. Bom, além do artigo de capa dessa edição de Oeste, assinado por José Roberto Guzzo, eu vou trazer outros destaques. Hoje, Branca Nunes, nossa diretora de redação, não está conosco, então vou aproveitar para prestigiar os meus parceiros de bancada aqui de Oeste Sem Filtro, trazendo mais alguns destaques dessa edição que já está disponível no site revistaoeste.com. Vamos lá. Então, no artigo O Crime no Poder, Alexandre Garcia menciona o caso de um chefe de uma facção criminosa preso pela polícia que cobrava pedágios de provedoras de internet. O criminoso tem extensa ficha policial. O jornalista afirma: quando se percebe que bandidos são soltos, mesmo com todas as provas, a insegurança constrange, restringe a liberdade e fere a paz social. Ana Paula Henkel escreve uma carta aberta endereçada ao ministro Luiz Fux e faz um pedido ao magistrado. Pela humanidade e retidão, deixa a história de Débora terminar com o riso dos seus filhos, não com os ecos de um passado que juramos nunca repetir. Adalberto Piotto, no seu artigo, lança uma provocação. O que o Brasil está fazendo para gerar propósito a milhões de jovens? E faz um alerta. Os brasileiros se veem hoje obrigados a lutar de novo por um direito básico, a liberdade de expressão. E Carlo Cauti, na sua coluna semanal, traz mais detalhes sobre a recuperação da Gol e também sobre o futuro da Braskem. Todos esses artigos você pode acompanhar em revistaoeste.com, lembrando sempre que é preciso ser assinante da revista digital. Então, você que está acompanhando o Oeste Sem Filtro, gosta aqui do nosso conteúdo, mas ainda não assinou a revista, você pode entrar em contato conosco pelo site que está aqui na nossa tarja, revistaoeste.com/cine, ou também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e vai te orientar um passo a passo bem simples e rápido de como você também pode se tornar nosso assinante.
Agora, 17 horas e 50 minutos, a gente abre o programa de hoje com a notícia de que a Procuradoria-Geral da República mudou de posição e atendeu ao pedido da defesa da mulher que manchou com batom a estátua da Justiça durante o 8 de janeiro e defendeu a transferência de Débora dos Santos para a prisão domiciliar. Esse caso que a gente está vendo aqui na tela, a manifestação foi enviada hoje ao Supremo Tribunal Federal pelo chefe da PGR, Paulo Gonet. Os advogados de Débora comemoraram a decisão da PGR. Eles disseram sentir alívio e destacaram que a PGR finalmente concordou com o pedido da sociedade para que ela fosse colocada em liberdade. Na Suprema Corte, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, decidir se aceita ou não a recomendação da PGR. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre, falamos muito sobre o caso de Débora dos Santos, é um caso que ganhou uma grande comoção social, desde a última sexta-feira, inclusive, quando o ministro Alexandre de Moraes condenou. Essa é a maquininha Smart da Infinity. Análise sobre esse caso, tem até 90 dias para se debruçar sobre o caso da cabeleireira. Enquanto isso, ela segue presa há mais de 2 anos, né, Alexandre? E agora a gente traz esse pedido da PGR para que Débora dos Santos cumpra a pena em regime domiciliar. Agora o caso está mais uma vez nas mãos do ministro relator Alexandre de Moraes. Muito boa noite, Alexandre Garcia. Boa noite, Paula. Boa noite, meus companheiros de sexta-feira. Eu estou em Lisboa, né? E estou sentindo aqui a repercussão. Hoje eu fui cortar o cabelo. A primeira coisa que o barbeiro me disse aqui em Lisboa: mas que história é essa que a Suprema Corte Brasileira quer punir com 14 anos de prisão e já está 2 anos presa essa senhora que passou com batom na estátua de granito, né, que não foi afetada de modo nenhum, da deusa da justiça. Hoje eu cheguei em casa e com um isqueiro eu tentei acender um petardo incendiário de batom. Não consegui, o batom não pegou fogo. Não pegou fogo, né? Ao contrário do que está no inquérito. Mas, bom, agora mais uma vez um pedido da Procuradoria-Geral da República está nas mãos do ministro Moraes, né? É bom lembrar que no Clesão, que morreu, houve vários pedidos que foram ignorados. Mas uma repercussão no mundo inteiro. Eu passo por uma banca de jornais aqui em Lisboa e dou uma olhada nos jornais da Alemanha, da França, está todo mundo falando nisso. Desse ridículo, vergonhoso, porque estamos passando num dos nossos poderes. Uma coisa que mereceria um juizado de pequenas causas, talvez uma cesta básica, de uma mancha de batom que foi limpa e que nem era a frase dela, estava reproduzindo uma frase do próprio ministro, que hoje é o presidente do Supremo. Então, é de um ridículo atroz esse caso, e de uma crueldade atroz também, né? Porque a gente não tem como não comparar sempre com a mulher do Sérgio Cabral, com um filho de 14, 18, 17 anos, algo assim, foi para casa. Uma condenação de mais de 60 anos, se não me engano. Ela tem filhos de 7, 10 anos, ou de 8 e 10 anos. A própria lei fala em filhos de menos de 12 anos, que não tenha nenhum problema em casa, a pessoa que estava encarcerada vai para casa para cuidar dos filhos. Aliás, os advogados pediram a liberdade provisória dela. Não foi isso que Gonet sugeriu que fosse concedido. Gonet negou isso, mas concedeu a prisão domiciliar. Ela vai ficar presa em casa com os filhos, né? A alegria dos filhos depois de uma marca de 2 anos de afastamento desses meninos da mãe. Olha o que já marcou nesses meninos. Os meninos também foram condenados, né, pela vingança suprema. É isso, Paula.
Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Lemos um trechinho, do que você escreveu nessa carta aberta endereçada ao ministro Luiz Fux. Vale lembrar que está, então, agora na mesa do ministro do Supremo o caso da Débora dos Santos. Há uma possibilidade de que ele reverta, de que ele traga aí um novo olhar sobre essa questão da Débora, que já está condenada, pelo menos por 2 ministros do Supremo, a 14 anos de prisão. E agora, na esteira de todo esse caso, Ana, a gente traz uma manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido de deferir, no sentido de pedir a prisão domiciliar da Débora, um pedido que já foi feito pelos advogados da cabeleireira algumas vezes, mas o caso realmente tem repercutido muito, ganhou um corpo nas últimas semanas e agora a gente traz então essa manifestação da PGR. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Cauti, vocês em São Paulo. Boa noite, mestre Alexandre, em Portugal, e nossa querida audiência. Eu ia tocar exatamente nesse ponto que o Alexandre tocou, e vejam vocês, ele está na Europa e eu aqui nos Estados Unidos, e esse caso da Débora, assim como o do Clesão, também repercute bastante aqui. Muitos congressistas americanos já sabem quem é Clériston da Cunha, agora já sabem também quem é Débora Rodrigues, e todos abismados, né? Alguns nomes entraram no radar dos congressistas americanos aqui, como eu venho reportando nas últimas semanas, né? O do Procurador-Geral da República é um deles, do Paulo Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal. Bom, Alexandre de Moraes, então, todos já sabem, democratas, republicanos, independentes. Alexandre de Moraes é conhecidíssimo aqui nos Estados Unidos e não é conhecido pelas melhores razões, digamos assim, nada positivas. Outros nomes que comentam muito aqui também, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que está naquela peça daquele processo das indústrias, das empresas de mídia do Donald Trump mais a Rumble contra Alexandre de Moraes na Flórida. Ali há 3 páginas sobre Dias Toffoli. E agora o nome Débora Rodrigues entrou no radar dos americanos como o maior absurdo cometido nos últimos tempos, as pessoas tentando entender o que aconteceu, Débora, o que ela fez. E curioso, Alexandre, que aqui nos Estados Unidos, um país com uma segurança tão grande, que é muito preocupado com a segurança nos aeroportos, principalmente depois do 11 de setembro, você passa por várias máquinas de raio-x você não pode entrar com bebidas, com isso, com aquilo, porque tudo pode se tornar uma arma. Mas batom você entra no avião, Alexandre. Veja você entra com quantos batons você desejar no avião. Uma arma tão perigosa no Brasil, inflamável, uma arma de guerra, de revolução. Aqui nos Estados Unidos, você entra tranquilamente com 1, 2, 3, 4, 5, 10 batons na sua bolsa. Então, Paula, a repercussão é mundial e não tem volta. O Brasil hoje entrou no radar da injustiça maquiada de justiça, da barbárie maquiada de justiça no mundo todo.